As chamadas doenças ocupacionais se tornam um dos principais motivos de afastamento do trabalhador. Esse é um dos assuntos em análise na entrevista da semana. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Oscar Alves de Azevedo. Ele foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, entidade da qual é conselheiro, e é também conselheiro da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, o Brasil registra por ano 700 mil acidentes de trabalho. É o quarto país em número de ocorrências no mundo. O que explica esse quadro dramático? O Brasil é um país, vamos dizer assim, em desenvolvimento, um país emergente, não é? E tudo isso reflete, inclusive, nas condições de trabalho. Evidentemente que países mais desenvolvidos têm uma preocupação maior com a segurança no trabalho, com a prevenção de acidentes. Mas eu acho que o que agrava muito isso é que o Brasil, por exemplo, não tem atualmente uma atuação eficiente, por exemplo, dos órgãos de fiscalização. Forçam que as empresas cumpram os protocolos e as normas de segurança do trabalho. Por exemplo, o programa de controle de saúde ocupacional, que toda empresa é obrigada a ter. Seria correto dizer que também da parte do trabalhador há uma cultura que resiste ao uso de equipamentos de proteção? É inegável que a educação do trabalhador impacta na sua segurança. E essa atitude, às vezes, refratária de alguns trabalhadores em utilizarem esses equipamentos de segurança de forma racional, permanente, em favor da sua própria segurança, existe. Quem paga a conta direta e indiretamente pelos acidentes de trabalho ou até por um trabalhador que se torna inválido por toda a vida? Os custos do acidente de trabalho, primeiro, os custos sociais são elevadíssimos. Estima-se que o INSS desembolse por ano cerca de 40 bilhões de reais com benefícios, com atividades de readaptação do trabalhador, com próteses, etc. As empresas também, estima-se que tem um prejuízo da ordem de 15 bilhões de reais em função dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. E as famílias também custeiam essas despesas, porque nem sempre essas despesas são integralmente abrangidas por esses dois segmentos, quer dizer, pela Previdência e pelos empregadores. Tem crescido muito o número de trabalhadores que pedem afastamento por causa de doenças de fundo emocional, como depressão, síndrome do pânico. A Justiça tem reconhecido a relação entre essas doenças e o trabalho e é difícil provar essa relação de causa e efeito? Em primeiro lugar, é preciso sempre verificar se quando o trabalhador está afastado do trabalho, se essa sintomatologia, por exemplo, diminui. Em muitos casos tem reconhecido. Eu acho, a meu juízo, ainda um pouco timidamente, os valores das indenizações e a deficiência também de não ter um quadro permanente de peritos especializados que possam aferir isso. Porque o juiz, nessas questões, até por força de lei, ele é obrigado a se valer de um profissional que vai lhe dar um parecer. E esse parecer, na maioria das vezes, ou na imensa maioria das vezes, conduz à decisão do juiz.